1 Samuel capítulo 1, verso de número 9. Após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, e lhe deres um filho, homem, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, preste atenção, e o seu semblante já não era triste. Verso de número 27. E por este menino eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Capítulo 2, verso 21. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava, teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Essa história é muito conhecida, mas me deixe contextualizá-la para quem ainda não conhece. Ana era esposa de um homem chamado Eucana. Ana casou-se com esse homem e, pela tradição, por ser estéril, naquela época, era concedido ao homem casar-se uma segunda vez, casar-se com uma segunda esposa. Já que a primeira era estéril, o homem tinha o direito de ter uma segunda esposa para dar continuidade à sua linhagem. Eucana então casou com uma mulher chamada Penina. E se você ler 1 Samuel a partir do capítulo 1, todos os versos, você vai ver que Penina tinha Ana como uma adversária. E ambas moravam na mesma casa. O texto diz que Penina ela insultava Ana, zombava de Ana. E aqui existem alguns pontos muito importantes que nós precisamos contextualizar. A mulher estéril daquela época, querer engravidar, não era apenas um simples desejo. Tinha todo um contexto social e emocional. O contexto social era que uma mulher que casava naquela época e que não tinha filho homem, ela não tinha um provedor caso seu marido faltasse. Então, se uma mulher naquela época não tivesse filho homem e o seu marido morresse, ela estava condenada a se tornar viver da mendicância. Ela virava mendigo. Ela tinha que viver de doações, porque ela não podia trabalhar, ela não tinha recurso, e vivia das ofertas que o templo dava, e do alimento que o templo dava. Então, as mulheres também tinham, dentro desse contexto, o filho como um amparo social. Dentro da questão emocional, a mulher estéril era vista como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que estava sendo punida por Deus. Juntando todas essas questões, que por si só já causam um enorme dano à vida da pessoa, existia uma mulher adversária que zombava constantemente de Ana dentro da sua casa.
Então, a situação de Ana era uma situação extremamente angustiante, uma situação extremamente desconfortável. E dentro dessa perspectiva, ela conviveu um período com essa situação. E todos os anos, ela descia ao templo, e o seu marido, que a amava, lhe dava uma porção da oferta para que ela se alegrasse, uma vez que ela não podia engravidar. Numa dessas vezes, Ana rompeu o ciclo natural das coisas. Qual era o ciclo natural das coisas? Ela ia para o templo, oferecia sacrifício, triste, voltava. Aquele ano foi diferente. Aquele dia foi diferente. Naquele dia o texto sagrado diz que ela não comeu, ela jejuou, seu semblante era triste, seu coração estava angustiado, e ela foi para o templo. E o texto que nós lemos traz a narrativa exata do que aconteceu naquele dia. O texto diz que Ana, olhe para cá, sequer conseguia abrir a sua boca. O texto que está diante de nós escrito, ele pode ser romantizado, porque quando nós lemos, nós nos distanciamos da situação em si, mas todos nós já passamos por uma situação como essa, nós não conseguimos nem orar. A angústia é tão grande que a gente não sabe o que falar. A aflição da alma é tão grande que você se ajoelha e você não tem palavras para falar para Deus, e você só chora. E o texto diz que Ana chorava, ela não conseguia falar. Ela orava com amargura de alma. Poucas vezes o escritor bíblico consegue descrever com tanta emoção a ação que está acontecendo aqui. A sua boca mexia, mas não saía palavra, porque o seu coração estava cheio de amargura. E ela derramou a sua amargura diante de Deus naquele dia. Porque aquele dia foi diferente, porque Ana no seu coração se derramou. Ela não encontrou subterfúgios, ela não procurou desculpas, ela se rendeu, ela se derramou e ela falou para Deus todas as angústias do seu coração e ela fez um voto a Deus. Esse texto mostra que Ana saiu daquela oração sem nenhuma perspectiva, olhe para cá, crível, palpável, de que havia alguma coisa diferente, mas o texto diz que quando ela se levanta, ela já levanta com um semblante diferente. Ela se direciona para casa e ela engravida de um menino, e lhe dá o nome Samuel, que significa pedido ao Senhor. E ela dedica esse menino a Deus, e no capítulo que nós lemos, verso 27, ele diz: por este menino, ela está consagrando Samuel no templo para Eli, e ela diz: por este menino eu orava naquele dia de angústia e aflição, e o Senhor ouviu a minha oração. Acho que todos nós queremos usar essa frase de Ana, a frase da vitória. E o texto diz que ela dedicou Samuel ao Senhor, e ela teve mais filhos e filhas, para a glória de Deus. Como nós sempre fazemos na igreja, nós tiramos lições do texto, nós aprendemos com o texto, e uma das maiores riquezas da Bíblia é sua aplicabilidade. O que significa isso, pastor? Significa que eu posso aplicar as verdades desse texto ao meu dia e contextualizar a minha situação. Então, essas lições de hoje, elas são importantes dentro desse contexto. E a primeira lição que o texto nos apresenta, no que diz respeito a avançar e conquistar esse milagre que nós tanto precisamos, em primeiro lugar, é não dar justificativas e lutar pela vitória. Esse é um ponto muito importante. O texto nos apresenta que durante um período, o texto mostra que Penina tinha filhos. O escritor se refere a isso no plural. Significa que Ana conviveu com essa situação por um longo período da sua vida. Nós, seres humanos, temos uma enorme capacidade de adaptação. Nós nos adaptamos a todas as situações da vida. Nós vamos nos adaptando quando as coisas vão acontecendo. Nós vamos vivenciando certas situações e algumas vezes, ao invés de lutar
contra essas situações, nós nos adaptamos. Todos nós, pelo menos a grande maioria, tem uma cadeira em casa que precisa ser consertada. Todos nós temos em casa um móvel escorado com um tijolo, amarrado com uma fita. Todos nós temos uma televisão que você precisa dar uma tapa para funcionar. Não tem hoje, antigamente tinha. Esses processos de adaptação mostram que nós vamos vivenciando situações desconfortáveis e, ao invés de confrontá-las, nós vamos nos acostumando. Nós vamos nos adaptando. Se eu passar o microfone para você hoje e disser assim, o que você gostaria de mudar na sua vida? Todos teriam pelo menos alguma coisa para mudar na sua vida, porque você está desconfortável com alguma situação. O processo de Ana mostra que ela foi se adaptando a essa situação e foi convivendo com essa situação. E o texto não apresenta, mas podemos conjecturar que foi dando justificativas para esse momento. Só que os desconfortos da vida, eles vão se somando e eles vão tomando espaço na nossa mente, no nosso coração, a ponto de saturar as justificativas, a ponto de esgotar as desculpas. E você chega num estágio da sua vida que você fica cansado de dar desculpas pela situação que você está vivendo. Você fica cansado de procurar uma explicação para o sentimento, para aquilo que você está sentindo. Ser resiliente não é ser conformado. Esperar em Deus não é cruzar os braços. Esperar em Deus não é acatar, aceitar a situação passivamente, como se aquela situação fosse algo da parte de Deus e eu tivesse a obrigação de conviver com aquilo. O texto mostra que Ana era resiliente, mas a resiliência não pode se transformar em conformismo. Por isso que as circunstâncias da vida, muitas delas são colocadas em nossa vida como degraus num processo de crescimento e desenvolvimento, e Deus quer que você rompa essa situação que você está vivendo. E Deus quer que você saia do casulo que aprisionou você durante todo esse tempo. Porque essa situação com Ana gerou em Ana um coração amargurado. Quando ela vai orar para o Senhor, ela está dizendo que está orando com amargura de alma. E os desconfortos somados transformam a nossa alma numa alma amargurada, cheia de justificativas, cheia de desculpas, e sempre encontrando alguém ou alguma coisa para culpar sobre o sofrimento que nós estamos vivendo. A culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é porque eu não tive oportunidade, a culpa é do destino, a culpa é disso, a culpa é daquilo outro, e vai se transformando numa alma amargurada, difícil até de se conviver com ela. Nós conhecemos pessoas assim, amarguradas pela vida, pelas frustrações da vida, porque elas se conformaram em algum momento com a situação que ela estava vivenciando. Olhe para cá, resiliência não é conformismo. Deus quer que você rompa o casulo que um dia aprisionou você. Posso ouvir um amém, irmãos? Por isso que aqui o texto nos apresenta que quando Ana deixou as justificativas e partiu para uma ação efetiva, ou seja, o texto diz que ela determinou-se a sair de onde estava, ir para o templo e orar ao Senhor. Aqui nós vemos uma ação efetiva, ou seja, ela saiu da passividade e partiu para mudar a situação que ela estava vivenciando. Porque sempre que damos desculpas, deixamos de fazer alguma coisa. Porque sempre que damos justificativas, deixamos de experimentar algo que Deus deseja fazer de novo em nossa vida. É mais fácil encontrar uma justificativa e uma desculpa do que a saída. É mais fácil dizer que alguém foi o culpado da sua situação do que você tentar sair desse sofrimento que você está vivendo. Algo lhe causa desconforto na sua vida hoje? O que você tem feito sobre isso? Muitas vezes nós transformamos a nossa oração numa oração desconectada com a nossa fé, uma oração religiosa, uma oração sem sentido, uma oração sem crença, apenas da boca para fora,
falando com alguns colegas pastores algumas vezes, eu dizia para eles que algumas vezes, quando o pregador ou quando a pessoa que vai fazer a oração pública, muitas vezes ele se desconecta de Deus e ele faz uma oração para que o plenário o escute. Ele faz uma oração de justificativa para que as pessoas escutem. Ei, olhe para cá, a oração, ela tem que estar conectada, sua boca tem que estar conectada com a sua mente e o seu coração. É preciso crer naquilo que se está pedindo, para que aquilo seja gerado efetivamente na vontade de Deus. Por isso que aquele dia, que era mais um dia corriqueiro para Ana, se transformou no dia mais importante da sua vida. Por isso que esse dia, que é um dia comum para alguns que estão aqui, pode ser o dia que transformará a sua história. E esse dia pode entrar na sua agenda como um dia especial. Por isso que não precisamos dar justificativas, nós temos que ser firmes, corajosos e ter ousadia. Ser firmes no que diz respeito a que Deus pode todas as coisas. Sermos corajosos a ponto de dobrarmos os nossos joelhos e ousar pedir coisas impossíveis. O escritor aos Hebreus diz que fé é trazer à existência aquilo que não existe. É trazer à existência, é gerar materialmente aquilo que é gerado no seu coração em primeiro lugar. E quando o texto diz que Ana enfrenta a situação, Deus dá esperança a Ana. O que é que Ana vê quando ela levanta da oração? Que ela está alegre. O que é que mudou no coração de Ana? O que é que mudou da mulher que se ajoelha amargurada e se levanta com esperança? Ei, olhe para cá, quando dobramos os nossos joelhos, Deus começa a guiar o processo. Porque nós não podemos fazer muita coisa. Isso é quebrantamento, é reconhecer que nós não podemos, é reconhecer que nós não temos força. As circunstâncias que nos cercam muitas vezes estão muito além da nossa capacidade de resolver as coisas. Então o que é que nós fazemos? Nos acomodamos. O que é que o religioso faz? Ele se acomoda. O religioso, ele vem para as reuniões, ele participa dos cultos, mas ele se acomoda. Essa é a vontade de Deus. Nós falamos aqui ontem, imagine se eu chego para pedir alguma coisa a você e digo assim: olha, você pode me dar isso? E aí eu digo a você, mas tanto faz, você me dá ou não me dá, da mesma forma, não me importa, se você me der eu fico alegre, se você não me der eu fico alegre também. São esses tipos de oração muitas vezes que nós fazemos. São tipos de oração desconectada com a nossa vontade e o nosso desejo, e muitas vezes queremos enganar ao próprio Deus. Se o Senhor não der, tudo bem. Não, nós queremos, nós precisamos. Se o Senhor me der, eu saio dessa situação. Então, por favor, Senhor, faça alguma coisa em meu favor. E é isso que ela faz. Ela diz: eu não tenho filho, Senhor. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Meu marido, ele não tem capacidade de mudar o destino, ele não tem capacidade de fazer nada sobre isso, mas basta uma palavra sua, Senhor, para que eu venha engravidar a um filho homem. E se o Senhor assim o fizer, eu o consagrarei ao Senhor. Ela faz um voto a Deus, ela sai da passividade, ela assume a sua postura como filha e ela encaminha o milagre, porque quando nós nos ajoelhamos, olhe para cá, Deus começa a se responsabilizar pelo processo. Então a primeira lição que nós vemos no texto, deixa eu caminhar mais rápido, é não dar justificativas. Eu não tenho tempo para orar? Tem. Eu não tenho de vir para a igreja? Tem. Eu não tenho tempo de conversar com Deus? Tem. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Todos nós temos a mesma quantidade de coisas. Se você separar um momento, você não precisa de longas orações, como o próprio Jesus falou. Não significa quantidade de horas, significa qualidade de oração. Se você rasgar o seu coração ao Senhor, apresentar ao Senhor a sua necessidade, não da boca para fora, mas com sua boca conectada com seu coração, Deus começa a assumir o processo. Por isso não se conforme. O verso diz que Ana levantou-se. É fantástico. Anos convivendo com aquilo. Anos sendo aperreada por uma mulher ruim. Anos sendo provocada.
Mas o texto diz que naquele dia ela se levantou. Aleluia! Deus não quer você prostrado. Deus não quer você convivendo com o comodismo, com a timidez. Não se esconda mais. Erga-se hoje, dobre-se diante do Senhor, rasgue o seu coração e Deus vai começar a assumir o processo. Se crê assim, diga amém. A segunda coisa é buscar a Deus, buscar em Deus uma saída. Existem dois tipos de coisas. Existem os problemas que são solucionáveis. São os problemas que nós temos capacidade de resolver. Esses problemas nós resolvemos. Esses problemas nós acionamos a nossa percepção, a nossa inteligência, nós conseguimos resolver. Posso ouvir um amém, irmãos? Tem problema que a gente resolve. Mas tem problema que está além da nossa capacidade. Está além da nossa força, está além da nossa percepção. O texto diz que ela queria engravidar. Quando Raquel exige isso do seu marido, ele diz: estou eu no lugar de Deus para gerar filhos. São problemas que vão além do nosso braço. E quando isso acontece, nós nos tornamos pragmáticos. O que significa isso? Não vai dar certo. Pragmático é aquela pessoa que ela é efetiva, ela vê acontecer, ela é mecânica, ela não é movida pelo espiritual, ela é movida pelo que vê. Ela é movida por aquilo que ela sabe que tem capacidade de fazer. Quem está me entendendo aí diz amém. Pessoa pragmática, prática. Isso aqui não vai dar certo, então não vou fazer. Isso aqui não vai, então não vou nem meter a mão. Então nós temos visto uma geração de Tomés dentro da igreja, que vê o problema, já recua, que vê a adversidade, já para. Eu contei um testemunho aqui na igreja uma vez. Nós estávamos começando a campanha para substituir o forro da igreja, e o valor que nós arrecadamos para fazer o processo do forro, só dava para pagar a empresa que ia fazer o forro. Ei, olhe para cá, na ponta do lápis, era tanto, a campanha deu tanto. Eu não vou fazer. Cá para mim, né? Por quê? Porque eu já fiz reforma. E quando você faz reforma, você sabe que a reforma nunca sai no valor que você planejou. Pode reservar um extra aí, que vai ter um extra. Posso vir um amém, irmão? Amém. Não vou fazer. Não vou fazer. Porque se eu não tenho dinheiro, eu vou fazer como? E eu fui orar a Deus: Senhor, veja isso aqui. Olha que atrevimento. A gente fez uma campanha para levantar um valor. Senhor, até parece que os irmãos viram o valor, bateu o valor em cima. Cadê as tuas proezas? A gente faz assim, né? A gente quer enganar Deus. Entende? A gente quer enganar Deus. Cadê as suas proezas? Cadê as suas maravilhas? Cadê os milagres que o Senhor já realizou aqui na igreja? Por que pararam? O Senhor falou forte ao meu coração naquela manhã, orando na secretaria da igreja. Por que esses milagres pararam? O Senhor falou: porque você parou de ousar. Isso não é Deus falando, não. Vou orar de novo. Por que pararam? Porque você parou de ousar. Porque o mar vai se abrir quando o primeiro hebreu colocar o pé no mar vermelho. Porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E quando o povo começou a marchar de maneira louca, eu fico imaginando os soldados egípcios olhando Israel caminhando em direção ao mar vermelho. Talvez os soldados disseram: é loucura sim. Mas quando o primeiro hebreu começou a cruzar o mar, uma parede do oceano se abriu, aleluia, e o povo passou ao pé de Judá. É assim mesmo, Deus? Então eu vou fazer. E nós começamos o processo, e quando o forro caiu, o forro desabou, não tinha mais o que fazer.
E aí as tesouras precisavam de reforço, e aí nós precisávamos mudar algumas coisas no telhado, e aí nós precisávamos mudar a fiação, e aí vem mais isso, e vem mais aquilo, e eu chegava lá no material de construção, com o cartão na mão, e eu olhava assim, Senhor, eu vou ter que passar o crédito, e eu chegava muitas vezes, olhava assim para o celular, e disse, eu vou abrir como um ato de fé, e abri o aplicativo do banco, ali naquele valor, fui comprar, precisamos de massa corrida, fui lá, me lembro como se fosse hoje, Senhor, eis aqui esse valor, Senhor, nós não temos, quase R$700, Senhor, eu não consigo passar isso no cartão, Senhor, eu vou abrir o aplicativo num ato de fé. Quando eu abri o aplicativo, R$685 de oferta tinham entrado naquele dia. Aleluia, hoje, porque a massa corrida era 685, eu queria que sobrasse, mas naquele dia entrava 890. Não sobrava R$1. No outro dia, faltou isso e faltou aquilo outro. Quem já fez obra? Não é assim? Os pedreiros são uma bênção. Pintor é uma bênção. Faltou isso. Eita, Senhor, olhava, R$800. Senhor, eu não vou passar no cartão. Eu me lembrei do maná de ontem. Eu vou abrir o aplicativo de hoje. O maná tem que estar lá hoje. Eu abri o aplicativo, R$900. Oh, aleluia. Senhor, estou gostando da brincadeira. É a brincadeira do maná. Ei, olhe para cá. Quanto mais você precisa, você menos vê, mas Deus sempre há de prover. Por isso que precisamos transcender aquilo que vemos. Como é que pode uma mulher levantar-se na oração acreditando que está grávida sem ter visto absolutamente nada? É transcender o que está vendo. Como é que pode alguém orar por alguém que está com câncer? Nós oramos aqui. Nós oramos, como Mateus falou, por uma criança que a sua cabeça ela estava sem cabelo. Nós oramos com a família que já estava meio que sem esperança, mas nós oramos. Nós erguemos e oramos. A menina veio depois de um tempo dar testemunho aqui na igreja, e ela entrou, ela já estava com cabelo grandinho. Ela hoje é uma moça que caminha por aí, se você ver nem vai perceber que ela um dia estava doente. Ei, olha para cá, nós precisamos transcender aquilo que nós vemos. Nós fomos buscar Denis nos braços de Deus. Ore aí para a família se conformar, diziam eles. Porque ele de hoje não passa. E nós fomos buscar ele lá no trono de Deus. Ele estava passeando com Deus, ele dá testemunho disso. Estava caminhando pelas mansões celestiais. O Senhor disse, nem agora não, volte, porque o povo está orando lá por você. Ei, olhe para cá, nós precisamos transcender aquilo que vemos, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Nós não vemos, nós não acreditamos, não sabemos como acontece, mas sabemos que vai acontecer. Deus vai usar alguém, Deus vai levantar uma pessoa, vai abrir uma porta dali, vai morrer alguém acolá, mas Deus vai fazer alguma coisa. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Ele levanta alguém, Ele levanta um enfermeiro que é crente para ajudar uma pessoa sua que está na UTI. Ele levanta um médico amado e humano para atender você numa necessidade. Ele coloca alguém abençoado por Deus para de alguma maneira ajudar você em algum lugar. Ei, olhe para cá, Deus está fazendo isso em toda hora, em todo momento. Mas a gente se tornou pragmático. Não dá, não vou. Não tem, não vou caminhar. Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Você não vai ver nada. E até o contrário, Gideão, a palavra do Senhor diz que Deus disse, eu vou com você, Gideão. Mas quanto mais Deus dizia que ia com Gideão, mais os inimigos se levantavam, mais o seu exército ia embora, menos pessoas ficavam com ele, e é isso que vai acontecer. Ei, se Deus diz que vai com você, as circunstâncias do mundo começam a pipocar, mostrando talvez que não aconteça, mas creia, vai acontecer. Ouse mais, seja mais corajoso. Deus é o maior interessado na sua vida. Por isso que as circunstâncias, eu tenho que caminhar para o fim, as circunstâncias que levam a solução para os problemas da vida, que estão além da nossa capacidade e da força do nosso braço, devem ser buscadas
em Deus. Dobre o seu joelho, apresente a Deus, apresente ao Senhor, e Deus vai fazer gerar aquilo que você precisa. Por fim, a lição que nós aprendemos: Deus atenderá às nossas petições. Tem um texto muito conhecido que nós sempre citamos, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes. Aleluia, aleluia. Clama a mim. Mas a gente clama ao vizinho, a gente clama ao amigo, a gente clama ao amigo do amigo do amigo do deputado. Eu tenho um amigo de fulano que é parente de um senador, ele pode te ajudar, ele vai te ajudar. Clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes que ainda não sabes. Por isso que no capítulo 2, no verso número 21, o texto diz que Samuel foi consagrado ao Senhor, mas depois vieram filhos e filhas. A casa de Ana ficou cheia, a mão do Senhor continuou sobre sua vida. Deus destampou a panela da bênção sobre a vida dela. Ela rompeu. Você entende? Diga glória a Deus. Ela rompeu. E é isso que nós precisamos romper. Não se desce um rio com um pé em cada canoa. O rio da vida, você não vai descer com um pé em uma canoa separada. Você precisa escolher qual canoa você vai. Numa delas, você escolhe as situações da sua vida. Na outra, Jesus é o timoneiro. Se você escolhe o barco do Senhor, você não assume o leme, é Jesus quem direciona. E você vai descer o rio da vida nas correntezas, guiado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso que Ana diz: por este menino orava eu. Eu não sei o que você veio gerar aqui hoje. Talvez não seja filhos, talvez não seja um filho assim como Ana, mas você veio aqui nessa noite para gerar alguma coisa no reino espiritual. Talvez você não tenha nenhuma penina falando no seu ouvido, lhe criticando, mas você está cansado de viver o que você está vivendo todo esse tempo. E assim como Ana, hoje você determina no seu coração se levantar e mudar a situação que você está vivendo.